Olá, você sabia que 70% dos projetos não atingem suas metas originais devido à má gestão de riscos? Meu nome é Leandro, sou diretor da ML Pro. A gente trabalha há 20 anos com gerenciamento de projetos com Microsoft PPM, gestão de portfólio de projetos com Microsoft. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, dando exemplos práticos de como a gente pode fazer para que esses riscos sejam mais bem controlados e também colocando uma ferramenta real de como fazer isso. Vai ser bem interessante, fica aí até o final, que gestão de riscos é super importante para projeto. Começando tudo, eu queria contextualizar um pouco riscos. Para contextualizar riscos, eu vou usar o ChatGPT, tá? Então, eu gerei só uma perguntinha, quais os três riscos mais comuns? No caso, nem é o ChatGPT que eu estou usando aqui, é o Copilot, tá? Eu uso os dois, tá? Eu uso o Copilot e eu uso o ChatGPT. O ChatGPT é bem interessante para alguns pontos e para o Copilot, para a parte de... ah, minha sensação é que ele alucina um pouco menos, então ele é bem melhor estruturado. E a Microsoft é que melhor colocou um nome para o produto, né? O Copilot, ele é um copiloto e não o piloto principal. Então, mas ele ajuda bastante a gente e eu venho trabalhando intensivamente com ele e está sendo bem produtivo. E daí eu coloquei aqui quais são os três riscos mais comuns e que ele gerou. Mudança de escopo. Então, o que acontece? No meio do projeto, muda o escopo, o projeto atrasa. No fundo, quem é o culpado? A pessoa que solicitou essa mudança, mas assim, e quem aceitou? Então, muitas vezes a gente, na ânsia de atender o cliente, pega e muda o escopo. Muda o escopo, o que acontece? A gente acaba atrasando o projeto e o cliente fica infeliz. Seja um cliente externo ou interno. Tá? Outro ponto principal é a estimativa imprecisas. Eu previ que lá que vai desenvolver em 40 horas, leva 120. É bem preciso, né? Mas em programação chega até nesse limite. Então, pode acontecer isso, é uma estimativa imprecisa, é um gerenciamento de riscos que tem que ser feito, e a gente tem que analisar o que a gente vai fazer, mitigar, como é que a gente vai fazer com que isso não seja um problema. A comunicação falha, o cliente queria uma coisa, mas ele fala outra. Então, é bem comum isso acontecer. Então, ele pede uma coisa, se a gente não faz as perguntas certas para entender bem o que ele está querendo, o projeto acaba falhando porque não atendeu a necessidade dele. Eu fiz o que estava previsto no projeto, mas não atendeu a necessidade, ele vai estar infeliz. Então, esse é um grande ponto. A gente trabalha há 20 anos com gerenciamento de projeto, eu já vi muito isso acontecer. E hoje em dia a gente soluciona bastante isso, mitigando e gerenciando riscos. E eu vou mostrar um pouco na prática, inclusive com casos reais, como é que a gente faz isso. Bom, entrando aqui, a gente está dentro do Project Online, não podia ser qualquer outra ferramenta, mas a Project Online vai te auxiliar muito em relação a isso. Eu posso clicar dentro de um projeto, enxergar o detalhe dele. Enxergando o detalhe dele, eu consigo entrar dentro do site de projeto. Tem outros lugares que dá para clicar, mas eu queria primeiro mostrar tudo isso. E daí eu consigo clicar, por exemplo, nos riscos abertos, consigo ver que tem 3 riscos abertos desse projeto. E daí eu consigo ver quais são esses riscos e poder tratar. Tá? Por exemplo, tem um projeto, tem um risco que está atrasado. Atraso no início do projeto devido à criação de usuário da ML Pro e licenciamento. Isso acontece bastante. A gente trabalha muito tempo com implantações rápidas, onde a gente leva um mês aí para fazer toda a parte de configuração, customização para o cliente. E quando a gente faz isso, o que acontece? A gente pega e promete que a gente vai entregar em um mês, só que em um mês ele não entregou nem o usuário para a gente. Eu não vou implementar. Isso parece claro, mas para o cliente não é tão claro. Então, mostrar isso bem claro, mostrar isso daí, mostrar um status report. No próximo eu vou mostrar isso, como é que a gente pode mostrar isso num status report bem claro. Vou mostrar nessa apresentação e vou mostrar de um jeito de disparar e-mail numa próxima apresentação. E daí eu consigo visualizar isso aí. Bom, e tem uma data limite. Eu posso estabelecer a data limite. Olha, se cumprir nessa data, tudo bem, se não, vai atrasar o projeto. Então fica bem claro isso. Então eu posso criar novos chamados, é bem simples criar, eu coloco título, descrição, informo quem que é o responsável, a data de vencimento, eu vou colocando tudo, se eu vou mitigar, o que eu vou fazer, a categoria dele, se é externo, por exemplo, nesse caso é externo, porque é o cliente que tem que me dar acesso para eu criar o ambiente dele.
a probabilidade disso acontecer, impacto, tá? Que vai acontecer, entregas impactadas, plano de ação para realizar isso. Então, tudo isso a gente consegue fazer. Esse aqui é um exemplo, a gente pegou baseado no PMI, no PMBOK, book, e daí a gente tem isso aqui, mas pode ser customizado conforme o cliente. Mas já tem alguma coisa bem elaborada, inclusive ele é vinculado com outras listas, então consigo ter listas de plano de ação, de tarefas do próprio project vinculado aqui. Eu tenho toda essa estrutura aqui de um jeito bem claro. E o que é interessante, a gente tem ali, segundo o PMBOK, você coloca probabilidade, impacto e exposição. Então tem situação, você tem matriz de exposição do risco, tá? Então tem isso aqui, beleza? E daí da cor, tá, inclusive a matriz de exposição está aqui e as cores, como é que é na pontuação, já está aqui também. Então já vai facilitando a exibição disso. Isso aqui é importante para ver a gravidade do risco, mas outro jeito de ver é se a gente consegue gerenciar esses riscos. Então o que acontece? Existe um prazo limite. Por exemplo, se a pessoa não entregar no dia X, até dia 4/6, vai atrasar o projeto. Atrasou. Por quê? Porque hoje é dia 9/7 e ainda não está liberado, por exemplo, entendeu? Esse é um exemplo, mas é um exemplo real de o que acontece e pode acontecer. A gente já viu acontecer, inclusive, disso, e a gente trabalhar com isso. Outra coisa, no final do projeto, você registrou todos os riscos, você viu o que aconteceu. No final do projeto é muito mais rico o processo. É verificar o que atrasou, por que atrasou, o que aconteceu com esse risco e analisar isso aí. Eu tenho um caso bem legal em relação a isso, que é o seguinte: a gente estava num projeto de 1 bilhão e no final do projeto foi levantado um problema na reunião de encerramento e eu estava lá. O que aconteceu? A pessoa levantou a mão e falou assim: olha, tal problema aconteceu. Daí a pergunta geral, assim, o pessoal estava se perguntando, tá, o que aconteceu, como é que a gente tratou tudo, mas uma pessoa levantou a mão. Falou assim: a gente levantou isso como risco. A pergunta geral foi: tá, mas você levantou como risco, o que foi feito? Nada. Simplesmente estava no Excel, o cara colocou lá, deixou no Excel e guardou o risco. E no final das contas só atrapalhou, porque na verdade descredibilizou gestão de riscos. Afinal das contas, você tem que gerenciar riscos, você tem que acompanhar e monitorar isso. E a gente traz uma ferramenta para isso, tá? O Project Online consegue fazer isso, a gente customiza isso para ele, são boas implementações e boas práticas que a gente foi aprendendo com o tempo. E daí a gente tem ali um farol, por exemplo. Venceu, entrou no farol vermelho, começa a dar destaque. Não só aqui, mas também em relatórios específicos. Então, voltando ao cronograma, tá? A gente pode enxergar aqui e a gente vai enxergar relatórios. Eu posso enxergar relatório de projetos, onde eu enxergo o projeto e eu posso usar esse material para mostrar de apresentação comum para a empresa, onde eu consigo ver os projetos, enxergar o proprietário e daí trabalhar. Por exemplo, é uma área só. Então, a área tem os projetos, eu vou selecionando, conversando sobre isso, tem uma data de término, de linha de base, uma término normal, uma variação do término, quanto tempo levou, se está atrasado ou não um projeto, e tem ali riscos. Tá, tudo bem, não tem risco, mas tá ok. Putz, mas todo projeto deveria ter risco. Já fica bem aparente quem faz, quem não faz. E quem faz, eu também consigo ver o que está acontecendo aqui, se está vermelho, se não está. E eu consigo clicar no risco e entrar diretamente nele. Tá? Eu posso clicar em qualquer projeto e enxergar e ir para aquela tela lá. Então, eu posso clicar aqui, ó, por exemplo, vou lá e abrir o risco que estava lá. Então, eu consigo fazer como parte da reunião, trabalhar com os dados e automaticamente enxergar esse risco aqui, enxergar o que está acontecendo. Um pouco disso que eu queria passar hoje. Outra coisa, a gente pode ter também, não só no Project Professional, mas também no Planner, isso daí. A mesma estrutura que a gente tem, só que daí a gente está falando de um PSA, de uma estrutura de plataforma de gestão de portfólio de projetos de uma empresa. Para fazer isso, já deixei pronto também aqui, eu estou com o PSA aqui. Tá? O PSA Easy é uma plataforma que a gente montou, mas existe nativamente na Microsoft. A gente só customizou e aportou toda a parte de conhecimento que a gente tem do produto. Então, clicando em cada um desses, eu consigo ver um painel ali, cada projeto desse eu consigo ver um painel com as informações. Eu consigo ver, por exemplo, riscos. E daí vai ter o mesmo conceito.
A ideia é ter todo o conceito atrelado aqui. E que é legal disso aqui, que eu vou ter todo o conceito, e no relatório eu posso juntar os dois. Então, eu posso ter projetos ágeis, que vem do Planner, que vem do PSA, e eu posso ter projetos que não são ágeis, estão tradicional, waterfall, eu tenho uma sequência de atividade bem estabelecida, eu tenho um rigor técnico do andamento de um final de uma tarefa, tem que cumprir a outra, tudo. Para esse tipo de projeto, a gente recomenda o Project Online, e a gente tem tudo isso aqui. São todos, cada lista, cada informação, se tem uma lista de problema, eu vou ter também, posso clicar nela e enxergar a informação dela. Então, eu posso ter relatórios bem interessantes. Um outro relatório bem interessante que a gente tem, gestão de riscos, é clicando aqui e a gente vai lá. Quantos riscos estão atrasados de todos os projetos? 43%. Quais são esses 43%? Posso ir lá, clicar aqui e enxergar todos os riscos que estão atrasados e fazer a gestão do portfólio. Para o PMO, isso é muito interessante. E para o final do projeto, também super interessante, ver o que aconteceu, tudo, poder dar exemplo. E também aqui, ó, um mapa de exposição, qual que é a exposição máxima, quem está vencido, o que está acontecendo, eu consigo enxergar isso aqui. Tanto assim, tá? Como eu vou ter uma série de tipos de relatório que eu posso ter aqui, mas a ideia aqui, eu tenho um projeto, tem os riscos desse projeto, tem um projeto, os riscos desse. Então, eu consigo enxergar a porcentagem, enxergar o que está acontecendo, tudo de uma visão corporativa de gestão de projetos. Um outro item que eu vou montar um outro vídeo é a respeito de problemas, e logo logo eu posto para vocês. E isso, problemas e riscos juntos mudou como a ML Pro trata isso. A gente tinha ali, antes de utilizar isso, a gente realizava o projeto muitas vezes em 4 meses. Hoje a gente realiza em um mês a implantação de projeto online de PSA. E muito dessa velocidade vem disso. No final do encerramento do projeto, analisar risco, analisar problema e verificar o que aconteceu e como é que a gente pode fazer com que aquele risco se torne mais visível para que não aconteça novamente. No final do encerramento do projeto também, a lição aprendida pode ser uma criação de risco, pode ser enxergar os problemas e ver o que a gente pode transformar isso em risco. Tá? Então, e cadastrar os problemas é super importante também por causa disso, para alguns problemas, e muitas vezes muitos, tá? A gente começa a depois ver que muitos problemas eles viram riscos. Tá aí. Obrigado por hoje e até logo.